Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Depois de um primeiro episódio em que se discutiu o impacto transformador da inteligência artificial no panorama laboral e económico português, chegou o momento de perceber quais são as implicações éticas, regulatórias e até sociais do uso desta tecnologia dentro do local de trabalho. Comigo tenho Nuno da Silva Vieira, sócio da Antas da Cunha Exija e guest speaker da Nova SBE, para contribuir para esta discussão. Muito obrigado, Nuno, por ter aceitado este convite. Obrigado. Numa altura em que a inteligência artificial ainda está a ser implementada faseadamente no contexto laboral, ainda estamos num processo de habituação, diria eu também, sem saber bem ainda quais são as implicações concretas desta tecnologia. Que regulamentação nacional e europeia existe para guiar um pouco os empresários neste caminho? Mais uma vez, obrigado por me permitirem estar aqui convosco. A inteligência artificial veio para ficar. Nós na Europa estamos a tentar liderar num tema que tem sido um pouco complexo ao nível da opinião pública e até das empresas, que tem a ver com a regulação. O sinal que a Europa deu foi de criar o primeiro regulamento da inteligência artificial a nível mundial, a primeira legislação que visa controlar os riscos da inteligência artificial, e isso foi visto por um conjunto grande de empresários como um entrave à inovação, e por talvez por um pequeno nicho foi visto como um passo para a proteção da dignidade das pessoas, dos trabalhadores e dos próprios consumidores. Eu, enquanto jurista, eu sou um defensor da regulação. Acho que não vale tudo. Eu posso atribuir enormes méritos ao Elon Musk pela visão empreendedora, pela criação de um ecossistema muito satisfatório ao nível da disseminação da inteligência artificial, mas não posso aceitar que ele controle ou fale de questões éticas, de governance, porque há pessoas devidamente especializadas para isso. Os riscos muitas vezes não são palpáveis. Hoje em dia todos nós discutimos sobre tudo, temos uma opinião em 5 minutos, mas muitas vezes não é fundamentada, e quando descemos à realidade dos impactos da inteligência artificial, nós começamos a encontrar grandes riscos, muitas vezes riscos inaceitáveis que têm que ser controlados. É uma grande oportunidade, mas também é um grande desafio. Eu acredito que a regulação da União Europeia é uma regulação que visa proteger, é também uma regulação com espaço para a inovação, mas é preciso compreender o regulamento. Nós estamos neste momento em fase de implementação do regulamento nas empresas. Em Portugal o sinal tem sido negativo, desde fevereiro de 2025 que o regulamento está em vigor, e poucas são as empresas adequadas ainda. Já há um grande risco até ao nível de controle nacional. Estamos a falar de adequação ao nível de procedimentos internos, catalogação de softwares, formação em IA para os seus colaboradores e fornecedores, adequação dos contratos de trabalho à realidade da inteligência artificial. Mais concretamente, que impactos é que esta tecnologia pode ter na inclusão laboral, pode ter até na diversidade e na oportunidade de empregos? Muito bem. Quando surgiu a eletricidade transformou o mundo em que vivemos. Hoje já não competimos por eletricidade. Todos achamos que a eletricidade é uma coisa comum, e até ficamos zangados se de repente nos falta eletricidade por 1 ou 2 horas. Parece que só naquele momento é que sentimos a existência dela.
Da mesma forma, eu acredito que a inteligência artificial irá ter um impacto idêntico ao que teve a eletricidade. Daqui a 5 ou 6 anos, todas as empresas vão ter a mesma capacidade ao nível da inteligência artificial. Não vai haver distinção. Quem tiver capacidade para adquirir, capacidade para comprar, vão ter o mesmo nível de tecnologia. A diferença vai residir no capital humano. A diferença volta para o ser humano. Portanto, quando me dizem a inteligência artificial vai destruir empregos, eu não acredito nisso. Eu não acredito porque a inteligência artificial vai adaptar os empregos. Daqui a uns anos, a pergunta será: o que é que eu faço com inteligência artificial diferente? O que é que a empresa B faz diferente da empresa A? E essa diferença reside no fator humano. Eu diria que estamos perante uma oportunidade para que as pessoas possam dinamizar os seus postos de trabalho de forma híbrida, no sentido de se transformarem, de se adaptarem através da utilização da inteligência artificial. Mas uma coisa é certa: quem não souber usar a inteligência artificial vai ficar fora. Mas também uma coisa é certa: todos nós, quando usamos eletricidade, sabemos carregar no botãozinho para ligar o interruptor. Portanto, eu acho que não temos de ter receio, temos que sim regular, proteger, mas vamos ser capazes de nos adaptar. Ainda bem que fala neste tipo de atividade, tão fáceis como carregar num botão do interruptor. Esta automação de atividades repetitivas, até sistemáticas, até que já é uma realidade, haverá mais espaço para alargar o uso da IA dentro das empresas, para além de atividades que não sejam assim tão sistemáticas, e de que forma que isso se pode fazer dentro da lei? A lei não é feita para criar ou para, de alguma forma, garantir a justiça. A lei não tem como objetivo a justiça. A lei tem como objetivo a paz social, a previsibilidade e a segurança jurídica. Se eu quero justiça, eu tenho que utilizar o direito e não a lei. E o direito utiliza-se através da dogmática jurídica, da sociologia jurídica, da filosofia jurídica. Onde é que eu quero chegar? A inteligência artificial não vai ser assim tão capaz de destruir os nossos empregos. Eu sou advogado e se me perguntarem assim: a inteligência artificial vai destruir o emprego dos advogados? Não, não vai, porque a inteligência artificial não sabe direito. A inteligência artificial poderá saber sobre leis, mas como eu lhe disse, a lei não visa a justiça, visa a segurança jurídica. Eu ontem estava num outro podcast e brinquei um bocadinho com o ChatGPT e eu perguntei a ChatGPT, portanto a sua colega estava a liderar o podcast, e eu perguntei: que direito tem a Camila se eu me recusar a falar neste podcast? E o ChatGPT disse: não tem direito nenhum. Porquê é que disse que não tem direito nenhum? Não tem direito nenhum porque não encontrou uma lei que de alguma forma lhe desse sustentação a nível da linguagem. Não tem direito nenhum, mas não é uma justiça, perguntei eu, não é uma injustiça se eu me calar? Ela veio, está a chover, marcamos aqui uma gravação de um podcast. Não, a Camila, como está a dirigir o podcast, tem que habituar-se a gerir riscos também. E olha, mas tens a certeza que não há uma injustiça? Então eu vou calar-me e não digo nada. A Camila fica a olhar para mim. E o ChatGPT respondeu: tu tens direito à liberdade de expressão e a Camila pode utilizar-te como um convidado enigmático e transformar o podcast num convidado. Portanto, onde é que eu quero chegar? O ChatGPT bloqueou. Bloqueou porquê? Porque ele não consegue interpretar normas, ele não consegue ter sensibilidade a nível de princípios jurídicos, ele só consegue ter informação estática e, através da informação estática, criar linguagem apetecível. E é aqui que entra o fator humano. Tudo aquilo que de alguma forma é repetitivo, tudo aquilo que de alguma forma é catalogado, aí nós não temos qualquer hipótese com a inteligência artificial, porque colocamos milhões de dados e eles conseguem, aqueles programas conseguem destruir-nos completamente. Mas quando se trata de interpretar, de ser criativo e de colocar princípios humanos na discussão, a inteligência não é capaz. Eu diria assim, para haver conclusões, vamos tornar-nos híbridos. Temos que ter a capacidade de nos tornar híbridos, mas
a inteligência artificial ainda não está num patamar que possa pôr em causa os nossos empregos dessa forma. Que perspectivas é que o Nuno vê desta ferramenta para os próximos anos, em termos de regulamentação e até, se calhar, e falando então também da catalogação de dados, em termos até propriamente de direito à privacidade e do direito à proteção de dados, por exemplo? Olha, eu vejo a Europa nos próximos anos a dar um bocadinho de espaço à inovação, a não colocar de lado a regulação, pelo contrário, mas a permitir ali uma sandbox ou duas que permita às empresas testar tecnologia sem que a regulação possa causar entraves à inovação. Um dos exemplos que lhe trago, porque quando nós falamos de regulação europeia, nós não falamos só de um diploma, falamos de centenas de diplomas. Na área da saúde, por exemplo, foi criada uma legislação europeia que permite tratar dados de saúde para que as empresas possam inovar. Então, o dado de saúde é considerado um dado, uma informação essencial para que as empresas possam inovar. Então, qualquer empresa de biotecnologia vai ter direito a solicitar informações de saúde a determinadas entidades, hospitais, a institutos, para fazer testes de inovação. Agora, não pode pedir essa informação sem explicar para quê. Não pode ter acesso aos seus dados de saúde sem que haja uma informação prévia, um consentimento prévio e uma explicação. E esta segurança é que eu acho que é fundamental, porque da mesma forma que o senhor e eu, nós os dois, temos direito à proteção da nossa intimidade e a todo aquele pacote de direitos de personalidade que nós não queremos prescindir, também temos que dar espaço a que as empresas possam usar os nossos dados para inventarem novos medicamentos, inventarem novas terapias. Tudo isto tem que ser num ambiente saudável, num ambiente às claras, e tem que ser feito com consciência. Se nós colocarmos de lado toda esta governance e toda esta claridade processual, nós podemos pôr em causa a nossa segurança, porque qualquer empresário, qualquer empresa, mesmo sem cumprir requisitos técnicos, poderia usar os nossos dados e fazer o que quisesse com os nossos dados. Portanto, sou um adepto da regulação, mas sim, a Europa tem que abrir um bocadinho mais para que essa regulação não impacte na inovação. E acho que a Europa está a fazer isso. Ainda estes dias, o presidente de França, o Sr. Macron, lutava com alguns argumentos interessantes nesse sentido e fez, inclusive, uma comunicação pública de que iria ser um defensor de um maior dinamismo da regulação para conseguir acomodar a inovação. Muito bem, muito obrigado, Nuno, pela oportunidade de debatermos mais uma vertente desta tecnologia. Quanto a mim, eu volto na próxima semana com mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.